Bem, pessoal, essa aqui é a nossa aula agora sobre conversores analógico digital e digital analógico. Nós vamos ver aí um pouco mais em detalhes os métodos e como isso aí funciona e como também converter do sinal que está digital para o sinal analógico. Então, vamos começar. Certo, a gente já viu desde a aula passada que existe um certo ponto de comunicação, né? O mundo físico, ele atua com sinais contínuos e sinais analógicos e variáveis aí continuamente. A tensão física ela varia em infinitos estados, né, com um valor de um sensor de temperatura, um sensor de pressão, enfim. Mas o mundo lógico, né, da CPU, a CPU ela vai trabalhar somente com zeros e uns. O processador ele reconhece estritamente esses dois valores lógicos somente. Então, a ideia principal é que ocorra essa conversão, né? No caso, o ADC, que é o convencional lógico digital, lê a tensão física e escreve o inteiro na memória RAM. E o conversor digital analógico faz exatamente o contrário. Ele lê o inteiro na memória RAM e sintetiza uma tensão física em algum pino específico com aquele valor de conversão. Na aula passada, eu mencionei para vocês muito sobre o conversor analógico digital e como é que ele funciona, né? Os métodos lá, ele faz primeiro a amostragem, depois ele faz a quantização, e aí ele tem armazenamento dos valores convertidos em forma de inteiro, através do registrador do ADC, mas eu não expliquei os métodos e como ele pode fazer isso, né? Atualmente existem várias arquiteturas de conversão, por exemplo, a conversão flash, a conversão delta sigma, são alguns nomes, mas a grande maioria dos microcontroladores, incluindo os microcontroladores AVR, que é do Arduino Nano, e Extenso, que é do ESP32, utiliza a arquitetura SAR, que significa Successive Approximation Resistance. A ideia é que ocorra esses três passos aqui para a realização disso. E o hardware ele funciona como uma balança de precisão usando uma busca binária. Então o que acontece é basicamente o seguinte: nós temos o primeiro passo aqui que seria a amostragem e retenção. Então o sinal entra e é retido momentaneamente ali por um circuito de sample e hold, que é a amostragem e retenção, garantindo que a tensão ela não mude durante algum período de conversão. Então você pensa que o sinal, quando ele está entrando, ele chega continuamente e ele já vai variando. Então, quando eu for ler um ponto específico, o valor lá, eu preciso reter aquele valor específico para eu fazer a conversão adequada. Então, eu amostro o dado e retenho aquele dado lá meio que parado no tempo para eu continuar o processamento. Então, beleza. Tenho esse mecanismo aí de sample and hold. O segundo passo seria a busca binária, que seria o ADC. Ele possui um conversor analógico digital. Aliás, ele tem um conversor digital analógico internamente, em que ele funciona basicamente o seguinte: ele chuta um valor, começando pela metade da escala, e compara a tensão gerada por esse conversor interno com a tensão que foi retida do passo anterior. Então, avaliar isso aí de forma contínua, né? Sempre verificando se é maior ou menor e ajustando a escala. No final, eu tenho a etapa de registro, e se a tensão externa ela for maior, ele anota 1 para o bit mais significativo e testa o próximo bit. Então, a partir do momento que ele sabe onde é que exatamente está aquele valor na escala, ele guarda esse bit de valor e o processo repete bit a bit até chegar ao bit menos significativo, que no caso é o LSB. Um detalhe importante é que o tempo de conversão dele, por testar bit a bit, um ADC de 10 bits, por exemplo, exige pelo menos 10 ciclos de clocking para finalizar uma única leitura. Então é um processo consideravelmente mais lento do que ler um pino digital puro ali. Então é algo que a gente tem que ficar atento, né? Eu botei isso aqui como uma nota aqui embaixo, de esclarecimento. Mas existem outros métodos para isso também, né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre ele, que esse aqui é um dos mais utilizados. Então beleza, eu expliquei como é que funciona o hardware, mas eu gostaria de explicar como funciona para o desenvolvedor, né? O que o desenvolvedor vai ver ali no seu código, né? O resultado em si dessa conversão. O valor que aparece na variável, né, quando você faz a conversão ali no código C, não é a tensão em volts, mas é sim uma proporção matemática em relação à tensão de referência. No caso do Arduino é 5 volts. Isso é justamente aquele número inteiro que eu mencionei para vocês, que ele faz internamente ali o cálculo
da conversão. Então, se eu tenho um ADC de 10 bits, eu tenho 10 espaços de bit para organizar os dados, e equivale a 1024 valores diferentes. Então, eu vou ter de 0 até 1023 valor inteiro, que vai ser retornável no meu código. Um valor inteiro mesmo, em si. Não um valor de tensão. Ele vai retornar, por exemplo, 512, quando está na metade ali da escala. 1023, quando está totalmente preenchido. 720, 110 e assim por diante. Então, temos duas coisas principais. Temos a equação do hardware, né, que ele já converte aí. Ele faz isso automaticamente, ele pega o valor da tensão e converte ali para o registrador guardando o valor inteiro, né, de 10 bits, no caso do ADC do Arduino Nano, certo? Através dessa conta aqui. E também a gente pode fazer o contrário, né, em relação à equação do software. Então, se no meu software eu quiser saber o valor real da tensão, em vez de saber esse número inteiro, eu posso realizar o caminho inverso, né, realizar esse cálculo aqui, para saber justamente qual é o valor de tensão que está sendo lido naquele pino, naquela etapa de conversão, né, do sinal externo. Então, um exemplo aqui que eu posso utilizar é um valor digital 512. Digamos que eu esteja lendo 512 no meu código. Então, ao realizar aqui a operação, 512 vezes 5, que é o valor de referência, dividido por 1023, que é 2 elevado a n menos 1, nós temos aqui o valor de tensão exato de 2,5, ou seja, a metade de 5 volts, né, que representa exatamente 512, que é a metade de 1024. Certo, então vamos agora para a parte da conversão ADC. Aliás, a conversão DAC, que é o conversor digital analógico. Digamos que eu já tenho um valor analógico no meu código, todos os valores inteiros, uma rede de valores inteiros guardados, representando ali o meu sinal, que foi pego externamente. Mas agora eu quero fazer o contrário, eu quero pegar esses valores inteiros que eu guardei, que representam o meu sinal ali quantizado, e quero retornar para o valor analógico, né? Eu quero liberar em algum pino o sinal analógico dele. Um exemplo disso seguiria o seguinte fluxo. Eu teria um microfone, certo? O microfone ele pega a saída sonora minha, né? Uma onda mecânica, que varia continuamente. E eu iria no microcontrolador pegar esse áudio, quantizar ele e guardar de forma digital, com esse array de valores inteiros, representando o meu sinal. Mas digamos que eu queira liberar esse áudio que está digitalizado ali para uma saída, né, uma caixa de som, alguma coisa do tipo. Então eu tenho que fazer esse processo inverso. É tirar do digital e transformar para o analógico. Uma das formas de fazer isso vou mostrar aqui essa arquitetura, que é uma arquitetura bem simples, é a arquitetura R2R LEDAR. Né? Tem esse nome LEDAR aqui, que representa escada, e o circuito em si ele tem uma formazinha de escada aqui, bem similar a isso. Então, a ideia do circuito é a seguinte, a mecânica, ele utiliza uma rede física de resistores com apenas dois valores precisos, R e o dobro da resistência, 2R. Então, R sendo algum valor arbitrário, aqui no caso eu coloquei R valendo 150 ohms. Então, cada bit do registrador digital liga ou desliga uma chave interna conectada a esta rede, e a soma das correntes que atravessam os resistores ativos gera a queda de tensão analógica exata e proporcional na saída. Então, o que acontece aqui é mais ou menos o seguinte: nós temos aqui o nosso circuito. Esse circuito ele tem aqui o valor de referência dado aqui em cima, que no caso é 5 volts, né? Poderia ser 3,3 volts, se fosse o caso. E aqui você percebe que eu tenho os sinais B3, B2, B1, B0. Poderia ter mais, né? Tu poderia continuar, né? B0, B1, B2, B3, aí B4, B5. Isso aqui vai representar exatamente o valor que está no meu registrador do que eu quero converter. Então, por exemplo, se o valor lá tem um 512, aí está aqui a representação em binário de 512. Como no caso aqui tem 4 bits, a representação aqui somente iria de 0 até 15, que é 2 elevado a n, né? 2 elevado a 4 menos 1. Se fosse 2, seria 0, 1, 0, 0. E assim por diante. Certo? Aqui é o valor binário que eu quero converter. Perceba aqui que ele está acoplado, todos eles estão acoplados nos resistores 2R, né? Que é 2 vezes 150 ohms. Ok? E o R é o valor de 150 ohms em si.
Aí essa formação aqui, ela permite com que a minha saída aqui do output realmente seja um valor convertido de acordo com a tensão de referência, certo? Então, se eu tenho um valor máximo aqui, que seria 1, eu teria justamente um valor aqui, 5 volts, ou bem próximo a ele aqui na minha saída. Se fosse o mínimo possível, né, 0, perceba que o switch aqui não ligaria, basicamente ele estaria ligado somente ao GND aqui, certo? Então, o valor seria 0 volts. Então, ele faz essa escala aí com base nessa arquitetura, é uma arquitetura bem simples e funcional. E, claro, existem outros métodos também, mas esse aqui é um dos mais simples assim de entender o conceito e também aplicáveis nos microcontroladores. Então, basicamente, o que diz exatamente o valor real é dado por essa equação aqui. Então, eu tenho um valor digital, que no caso de exemplo que eu dei foi o valor 10. Então, eu divido aqui por 2 elevado a -1, vezes o valor de referência, eu tenho exatamente o Vout, que é a minha saída. Importante. Vale a pena a gente destacar aqui uma pequena diferença, uma diferença importante na realidade em relação ao PWM e esse conversor digital analógico. Um sinal PWM ele pode gerar uma tensão média variável, né? A tensão média ali do sinal ele é variável, mas a tensão em si, se você colocar no osciloscópio PWM, ele vai ter lá as ondas quadradas. É somente a tensão média em relação ao tempo e vai ser variável em relação ao valor de referência, né? Isso aí é importante para a gente controlar a velocidade de motores e intensidade de LEDs e assim por diante. Mas a tensão real ela sempre vai ficar variando entre 0 e 1, né? Então, o PWM ele não atua, né, nesse quesito de realmente converter para um sinal analógico em si. O que ele faz, né, a gente criar uma simulação, né, assim, visualmente do que a gente percebe no dia a dia, como se fosse realmente uma tensão média ali, aliás, como se fosse um sinal analógico variável aplicado no sinal, né, quando a gente vê um LED ali utilizando um PWM, mudando a intensidade da sua iluminação, a gente pensa que é realmente um sinal variável ali entre 0 e 1, fica variando entre 0 e 1 na saída. Mas não é, ele só fica entre 0 e 1 e vai modificando somente a sua tensão média. Já no conversor digital analógico, ele realmente muda o valor da tensão de forma linear em relação a 0 e 1. Né? Ele pode ter um valor variável ali, se a tensão de referência para 1 é 5 volts, ele pode ter 2.5, pode ter 3.0, pode ter 2.1, enfim, qualquer valor ali intermediário que ele consiga sintetizar. Então, ele sintetiza uma tensão contínua e linear e é capaz de manter uma linha reta analógica constante no osciloscópio ou gerar ondas senoidais puras para o áudio e total ausência de pulsos, que não é o que acontece aqui no PWM. No PWM a gente tem pulsos, de 0 em 1 não tem valores intermediários, e aqui a gente consegue ter valores intermediários de fato. Então, vamos aplicar aqui no nosso mundo real. Né? No Arduino Nano a gente tem canais ADC, nós temos 8 canais integrados de ADC para fazer essa conversão analógica digital, com resolução de 10 bits. Mas um hardware DAC, que é conversor digital analógico, ele não tem no Arduino Nano. Né? Os pinos geralmente, eles geram apenas PWM. Então, para gerar um sinal realmente analógico, ele requer um chip externo I2C para sintetizar esse sinal. Já no SP32 a gente tem sim canais ADC com resolução de 12 bits, só que o ADC dele não é tão bom porque ele apresenta uma característica de não linearidade nas extremidades de leitura, o que é uma coisa que prejudica aí o sinal, você tem que tratar o sinal direitinho. Mas, em compensação, ele tem também aqui canais digital analógico. Então, ele tem 2 canais verdadeiros de 8 bits para fazer essa conversão para analógico e é capaz de sintetizar áudios simples e sinais DC diretos a partir disso. Então, resumidamente, o fluxo que eu poderia aplicar com esses conversores seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho um sensor analógico e vou utilizar a etapa de conversão analógico digital do meu periférico através da técnica de sample and hold e aquela técnica SAR, certo? Que eu mostrei anteriormente. E a partir disso eu consigo processar na minha CPU aqueles dados, tratar aquele áudio, tratar aquele sinal de alguma forma
porque a CPU trabalha somente com zeros e uns. A partir disso eu posso voltar aquilo ali para um sinal analógico a partir do meu conversor digital analógico e executar em algum hardware escravo, como no caso do áudio, uma caixa de som e assim por diante, né? Botei aqui uma nota que diz que o domínio analógico e digital eles não são substituídos um pelo outro, eles são continuamente codificados e decodificados pelas extremidades do hardware físico. Então, depende realmente da sua necessidade de aplicar um ou outro.